Olá, senhoras e senhores! Estamos aqui hoje para retomarmos com alegria a nossa produção de conteúdo aqui no YouTube. E hoje eu trago um vídeo para vocês de extrema importância. Hoje eu quero conversar sobre o que eu faria se eu estivesse iniciando hoje a minha carreira enquanto terapeuta e, portanto, os estudos, né, fundamentalmente. Então, vejam, eu percebo que muitas pessoas, por essa dificuldade inicial, por esse começo nebuloso, difícil, turvo, que é próprio dos começos, não conseguem ultrapassar essa dificuldade primeira para chegar no meio do caminho, que é um lugar mais gostoso, mais agradável, já que a gente já tem algumas ferramentas para lidar com isso e, de fato, a gente já está dentro de um esquema, digamos assim, propício para que a gente chegue onde a gente desejaria chegar, que é o final, digamos assim, do processo mesmo de ser terapeuta, que é ter as ferramentas necessárias, completas, entre aspas, né, que nada vai estar sempre completo, para que a gente consiga, de fato, bem atender e entregar resultado para os nossos pacientes, tá? Então, eu refleti, meditei sobre o que eu faria, eu queria hoje entregar aqui para vocês essa contemplação. Vejam só, primeira coisa que eu acredito, tenho certeza absoluta que o terapeuta precisa cuidar para poder começar a atender, se chama ordenamento pessoal. E eu tenho certeza absoluta que os senhores já ouviram muito falar disso por aí. Que todo mundo fala que a gente precisa se ordenar, que a gente precisa agir conforme a reta razão, que a gente precisa estar com os afetos dominados, que a gente precisa ser um exemplo, nossa vida precisa produzir frutos, etc, etc, etc. Mas no final das contas, a gente fica sem saber muito bem para que isso serve, como é que faz isso e por que isso é importante. Então vejam só, gente, o que é que a gente pode entender como ordenamento pessoal? O ordenamento pessoal passa por duas claves. Ele passa pela formação da reta razão, de forma que ela se submeta à realidade, submeta ao que as coisas são, e a gente finalize, extermine as vozes da nossa cabeça. E pela submissão dos nossos afetos a essa reta razão formada e submetida à realidade. Então percebam, os afetos não se submetem à realidade de forma imediata, de forma direta. É necessário o intermédio da razão que informa para eles o que é que as coisas são e de que forma eles precisam se comportar e ao que eles precisam aderir, certo? E o ser humano não é só corpo e nem é só espírito. A gente não pode olhar só para o espírito e nem olhar só para o corpo. O homem não é apenas um animal e o homem não é apenas um ser espiritual. Esse vínculo com a realidade que nós precisamos ter, ele ocorre justamente nessas duas pontas que eu acabei de falar para vocês. Na ponta da razão e na ponta dos afetos. E por que eu falei que o homem não é só animal nem espiritual? Porque quando a gente fala de razão, nós estamos olhando para o espírito. Quando a gente fala de animal, nós estamos olhando para o afeto. Então, Marina, como que eu vou saber que eu preciso ter esse movimento duplo olhando para o homem mesmo, que tem essas duas coisas, certo? Só que lá nos animais, gente, esse vínculo com a realidade é pré-estabelecido. Existe um vínculo já dentro da estrutura do animal que faz com que ele se ate à realidade. E esse vínculo se mantém por mecanismos razoavelmente instintivos, certo? Só que no homem, esse vínculo precisa ser construído. Esse vínculo precisa ser instituído pela razão, que é justamente a faculdade no homem que substitui o instinto nesse quesito. Então, como os afetos não respondem de forma imediata à realidade, mas sim a esses juízos da razão, é necessário que eles sejam dóceis à razão, de modo que eles não se liguem à realidade imediatamente, mas se liguem indiretamente, certo? Então, assim, em que lugar, no final das contas, a gente precisa chegar a coordenamento pessoal? A gente precisa aprender a julgar as coisas, tá? Através da reta razão, e se afetar, ou seja, imbuir os nossos afetos da realidade, julgar e se afetar conforme a realidade de forma habitual. Quando eu falo para vocês de forma habitual, ou seja, não pode ser hoje e daqui a uma semana somente, mas de forma habitual, de novo, perdão aqui a redundância, do que é que vocês se lembram? Quando a gente fala assim, hábito, de forma habitual, qual é a palavra que vem na cabeça de vocês? Se falou virtude, se você falou virtude, você está corretíssimo. A virtude nada mais é do que um hábito operativo bom, tá? Assim, a virtude é muito mais do que isso, mas assim, lato sensu, a virtude é um hábito operativo bom. Então, se eu consigo julgar e me afetar conforme a realidade, que é onde está a verdade, de modo habitual, porque eu adquiri virtudes, eu estou ordenada pessoalmente
e eu preciso orientar o meu paciente a fazer o mesmo. Marina, que legal. Então, entendi. Preciso construir a minha reta razão, e essa construção passa pela submissão dela à realidade, é o que as coisas realmente são e não o que eu acho das coisas. Preciso que os meus afetos se afetem à razão, sejam submetidos a essa razão que bebe da realidade. Ok. E isso precisa ser feito de forma habitual, de modo que eu construa virtudes nesse processo. Como que eu faço isso? Vocês sabem que Dona Marina não vem aqui só jogar a bomba na cabeça de vocês, e Dona Marina também passa para explicar razoavelmente como é que faz o negócio, para que vocês, como dizem os meus queridos amigos evangélicos, tomem posse desse negócio, tomem posse desse processo, desta palavra, certo? Então, olha só, a primeiríssima coisa que você precisa fazer para conseguir iniciar esse processo que eu acabei de mostrar para vocês é agir com sinceridade. E a sinceridade, ela tem uma simbiose perfeita com a humildade. Não dá para você ser sincero sem ser humilde. E não dá para você ser humilde sem ser sincero. E onde você pode começar esse exercício de sinceridade? Por um processo próprio e individual de autoconsciência, certo? Como que eu começo esse processo próprio e individual de autoconsciência? Confessando para mim aquelas coisas que só eu sei, confessando para mim aquelas coisas que só eu vi. Porque nesse ato, só nesse ato aqui que parece muito simples, eu vou estar exercendo a minha atividade de testemunha individual, de testemunha solitária, de ser senhor daquelas coisas que só eu vi, que só eu sei. Eu estou, de alguma forma, reconhecendo para mim mesma algo cujo conteúdo cognitivo talvez estivesse encoberto pelos escombros do auto-engano. E aí, quando eu confesso, quando eu, de fato, empreendo esse processo de autoconsciência a respeito dessas coisas, ele vem à luz, ele vem à lume, e eu consigo, de fato, ter este aparato para atuar, porque uma coisa só faz parte daquele conteúdo que eu posso utilizar, uma vez que eu tenho autoconsciência, que eu sei que eu sei. Não adianta eu saber se eu não sei que eu sei. Isso é muito claro, gente, para mim, porque às vezes uma pessoa me faz uma pergunta sobre a qual eventualmente eu nunca tinha meditado, sobre a qual eventualmente eu nunca tinha me colocado para pensar. E no momento que ela me faz essa pergunta, eu sou como que obrigada a trazer à luz coisas que estão dentro de mim, coisas que eu estudei, que eu meditei, que eu contemplei, que eu vi, que eu experimentei mesmo na minha pele, e articular essas coisas de modo a dar uma resposta para essa pessoa. Isso já é um processo de autoconsciência. Porque às vezes eu tinha as ferramentas para responder, mas eu ainda não tinha articulado essas ferramentas porque essa dúvida nunca tinha aparecido sequer para mim. E quando a pessoa me pergunta, eu construo um novo raciocínio a partir daquelas coisas que eu recrutei, entrego a resposta para ela que talvez nem eu soubesse naquele momento, mas estava lá dentro. Isso é autoconsciência, percebe? Semana passada eu fiz uma consultoria que a moça me perguntou uma coisa. Eu falei, olha, fulana, é assim, 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 assim. Quando eu terminei, eu falei, um minuto, eu posso anotar isso aqui? Porque eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. E é muito legal isso aqui que eu acabei de falar. Aí eu peguei meu caderninho, anotei e continuamos a consultoria. Percebe? Então é nesse momento que você descobre aquelas coisas que vocês sabem. E na aula 1 do COF, o professor Olavo diz pra gente de forma muito certeira que nós temos à nossa disposição um conteúdo cognitivo infinito. Preste atenção nas palavras, porque ele não usa as palavras à toa. Infinito, a qual nós temos acesso mediante a pergunta sincera de si para si. Então, uma coisa muito interessante aqui é a seguinte, inclusive. Já me perguntaram várias vezes, eu já refleti sobre isso várias vezes, se terapeuta precisa de terapia, tá? Quem cuida de quem cuida, né? É a questão que fica. E eu sempre respondo, depende. Depende de que terapeuta é esse, depende do terapeuta que vai atendê-lo, quem é que ele tem à disposição, porque o terapeuta que atende alguém, ele precisa estar num nível ontológico superior para que ele consiga iluminar um caminho que, para o paciente, que é também um terapeuta, ainda é razoavelmente nebuloso, embora ele tenha inteligido alguma coisa, quem sabe, tem uma autoconsciência maior nesse sentido. Então, olha só, dá perfeitamente para você, terapeuta, não fazer terapia, desde que você consiga fazer duas coisas. Você consiga agir com sinceridade para conseguir nomear de verdade e realmente eu quero dizer, de acordo com a realidade, conseguir nomear de verdade os seus estados interiores, o que é que você está sentindo, o que é que você está passando,
E a partir disso, você precisa, segundo, continuar estudando, continuar entregando para o seu intelecto a verdade de diversas formas, para que, nomeando esses estados interiores, e o estudo também vai ser importante nesse sentido, você saiba quais são as ferramentas para sair desse lugar. Então, sinceridade e estudo. Se você consegue fazer isso aqui, você vai ampliando o seu nível de autoconsciência e você vai conseguindo compreender o que é possível fazer. E um terceiro, vamos colocar um terceiro? Meditação. Porque é só a meditação que vai transformar essa palavra interior, que é fruto da verdade que entrou e foi absorvida pelo seu intelecto, e vai fazer essa verdade descer para o coração. Então, sinceridade para nomear os seus estados interiores e as coisas. Conhecimento para, inclusive, ter aparato para nomear essas coisas. E meditação para pegar essa coisa que você aprendeu e ainda é só uma palavra mental, uma verdade interiorizada, e fazer essa coisa descer para o coração, de modo que no coração ela provoque um afeto na vontade e não uma paixão. A vontade tem afetos superiores. E provocando esse afeto na vontade, você finalmente se mova, que no final das contas é o que todo mundo quer fazer, tanto paciente quanto terapeuta. Conseguir fazer aquelas coisas que gostaria de fazer e não faz. Afinal de contas, já nos dizia há muitos anos atrás o apóstolo Paulo: o bem que quero não faço, e o mal que não quero eu faço. Por quê? Porque eu não medito. Essa é a coisa. E também, peraí, né? Eu não medito não, porque fica parecendo que o apóstolo Paulo não meditava. Porque também sou um ser humano decaído, fruto do pecado original. Mas ok. Naturalmente, a gente não faz isso porque a gente não medita, certo? E aquela coisa que entrou, que foi absorvida pelo nosso intelecto, não vira um preceito de amor. Não vira algo que se move no mundo, inflamado por esse preceito que chegou no coração e ateu fogo nesse coração, certo? Então, se você tiver essas três coisas, você não precisa de terapia. Agora, se houver uma questão pontual que ainda está meio nebulosa para você e você considera que existe um terapeuta capaz de te ajudar nesse sentido, que você confia, porque eu não estou falando só de capacidade, estou falando também de confiança, vai lá e fala com ele, certo? Então, a sinceridade é o primeiro degrau do conhecimento, é o primeiro degrau de uma vida ordenada, justamente por conta dessa simbiose com a humildade. Tem um livro do Garrigou Lagrange, de teologia, que ele mostra esse organismo espiritual, né, através de uma imagem belíssima, que é justamente na base nós temos o Cristo e depois nós temos uma rocha. E essa rocha é a humildade. E nessa rocha nós temos portas, que vão ser justamente as intersecções entre uma porta e outra, vão ser as virtudes cardeais. Vamos ter os dons do Espírito Santo. Vamos ter um fecho assim em cima, né? Redondo, onde a gente vai ter a fé, a esperança, e no ápice vamos ter a caridade. Então é como se a caridade no ápice e a humildade na base, elas são intercambiáveis. E quem permite que eu consiga começar esta vida de virtude é justamente a sinceridade, porque eu vou conseguir nomear as coisas, inclusive os meus estados interiores, que é a coisa mais difícil, porque a gente fica sempre muito cheio de si, né? Muito cheio da gente. E a gente considera, desconfia da realidade, desconfia de Deus e considera que ele pode ser mal. E só isso aí já mina totalmente a nossa sinceridade, certo? Além disso, o que é que ordena as paixões? O que é que, de fato, organiza as nossas paixões para o caminho onde elas deveriam andar? Duas virtudes. De forma geral, com relação às virtudes morais, seria para o concupiscível a temperança e para o irascível a fortaleza. Mas existem duas virtudes específicas que estão dentro desse grande guarda-chuva de virtudes cardeais, que para o concupiscível seria a castidade e para o irascível seria a paciência, certo? Então nós precisamos empreender esforços para sermos castos, e castidade não é a virtude de ficar sem sexo. Castidade tem um significado muito mais amplo do que isso. A castidade é uma afirmação gozosa do sim. Então é como se você buscasse saber o que as coisas são e se deleitasse em fazer com que elas fossem elas mesmas, dando para elas o aparato que elas precisam para ser aquilo que foi pensado por Deus. Então isso é propriamente a castidade. E a paciência, que é a capacidade que nós temos de sofrer sorrindo, que é a capacidade que nós temos de saber o tempo todo que Deus não está de sacanagem e de saber que Ele é um Pai amoroso e que Ele quer de fato que a gente seja feliz, muito embora às vezes não pareça, certo? Além da sinceridade barra humildade, além
Ordenação das nossas paixões através da castidade e da paciência. Tem uma coisa muito importante que não é autoevidente e que muitas vezes é aí que você está esbarrando, que se chama o treinamento das potências que servem à inteligência. Nosso queridíssimo Aristóteles já falou que nada chega no intelecto sem antes passar pelos sentidos. Então, se existe uma certa submissão do mundo intelectual ao mundo sensível nesse sentido, é porque para a coisa chegar na inteligência, é preciso todo um caminho, todo um aparato que precisa estar ordenando não, perdão, que precisa estar funcionando de forma ordenada para que eu chegue a saber o que é uma coisa, o que é absolutamente importante, tanto na sua atividade como terapeuta, como na sua vida mesmo como pessoa. Então, eu preciso treinar as potências que servem à inteligência. Então, olha só, eu preciso primeiro me moldar para ser testemunha de mim mesma. Eu preciso ser dona consciente dos meus estados interiores. Já falamos sobre isso. E para isso, eu preciso passar por um aprendizado da memória, da imaginação e da linguagem, para que eu consiga expressar, inclusive, aquela coisa que eu entendi. Porque, gente, a linguagem já é uma redução do pensamento, já é uma redução da contemplação. Eu não consigo colocar em linguagem tudo aquilo que eu contemplei com os meus próprios olhos do espírito. Tudo aquilo que eu contemplei, que a graça me permitiu contemplar. Eu não consigo passar isso para vocês através da linguagem sem reduzir. Inclusive, por isso, São Tomás mandou queimar tudo. Que ele escreveu porque aquilo ali para ele era palha diante de tudo aquilo que ele viu, diante de tudo aquilo que ele sentiu, certo? Então, não tem como. E é por isso, apesar disso, eu preciso treinar a minha expressão, preciso treinar a minha linguagem, porque uma experiência mal expressa, uma experiência expressa inadequadamente, vai gerar 1000 opiniões erradas. Então, se você não consegue nomear corretamente aquela experiência individual que você teve, aquele momento de ser uma testemunha solitária que você passou, você vai gerar muitos equívocos lá na frente. A expressão da experiência é o começo de todo conhecimento humano. Se eu não sei expressar aquilo que eu passei, eu não sei ensinar, inclusive. Isso é uma coisa que eu faço muito. Na minha caminhada como terapeuta, muitas vezes eu tive a experiência sensível, eu toquei na substância da coisa, para depois de muito fazer e tirar impressões disso e ter intuições acerca disso e fazer pequenas intelecções sobre partes desconexas do processo, eu consegui reunir isso tudo em um lugar, nomear e ensinar para vocês. A minha atividade é substancialmente essa. Eu vou, faço, percebo o que é que dá certo, o que é que não dá, recolho, nomeio e entrego. Para que essa experiência seja identificável pelo intelecto de vocês e praticável pela vontade de vocês. Percebem? E se eu não consigo expressar direito esse negócio, fatalmente vocês entenderão errado e vão fazer várias coisas erradas. Certo? Então, se eu consigo fazer essas coisas que eu falei para vocês, se eu consigo ser sincera, ser humilde, educar os meus afetos através da castidade e da paciência, se eu consigo treinar as potências que servem à inteligência, e aí eu vou conseguir fazer uma educação da memória, da imaginação e da expressão da linguagem, portanto, eu vou não apenas passar por um processo de autoconsciência para saber o que eu sei, mas esse processo vai culminar num lugar muito mais bonito, que inicialmente a gente nem pode falar, mas quando o processo caminha, a gente pode, que é um processo de autoconsciência ontológica, que significa que agora eu sei o que eu sou. Então eu saio do saber o que eu sei e chego no saber o que eu sou. E o que é que eu sou? Eu sou aquele que tendo naturalmente ao saber. Essa é a minha estrutura ontológica, certo? E eu sei que aqui no Brasil é muito difícil a gente viver essas coisas, porque o professor Olavo, inclusive, já denunciou isso muitas vezes, que aqui no Brasil nós vivemos uma certa fenomenologia do auto-engano, né? O brasileiro gosta de se iludir. Então, apesar da gente entender naturalmente o saber, o brasileiro está invertido, está desordenado e, de fato, ele não está conseguindo tocar nessas coisas. Graças a Deus, vivemos um momento cultural onde algumas inteligências, algumas consciências despertas estão assumindo uma responsabilidade por toda uma nação e levando essa coisa para frente. Eu espero que isso gere muitos frutos. Já está gerando, né? Eu espero que os frutos sejam maiores ainda.
Então, olhando para tudo isso, onde que a gente precisa chegar? A gente precisa chegar em uma unidade entre a percepção, os afetos e as ações. Quando eu perceber direito, quando eu me afetar direito e, portanto, eu agir direito em virtude desse organismo que eu construí dentro de mim, eu de fato vou conseguir chegar num lugar que eu garanto para vocês que poucos terapeutas chegaram, certo? E assim nós conseguiremos nos colocar no lugar próprio da gente, né? Essa questão da autoconsciência ontológica. Assim a gente vai conseguir chegar sem dor no lugar próprio da gente, que é o lugar próprio de criatura. E esse lugar próprio de criatura, quando a gente se coloca nele alegremente, nós vivemos uma vida quase sem neurose, certo? E nessa vida quase sem neurose, eu vou poder me abrir completamente a algo muito maior do que eu. E é nesse momento que a gente vai tocar na felicidade e auxiliar os nossos pacientes a tocarem também. Beleza? Pronto. Esse é o primeiro ponto. Ordenamento pessoal. Segundo ponto, olha só. Lá nas confissões, Santo Agostinho ele tem uma intuição fundamental. Ele nota o quê? Ele nota que a inteligência dele não parece ser um órgão apropriado para chegar a conclusões sozinho. Tipo assim, a inteligência sozinha, tá? Não parece ser apropriado. Assim, olhando de fora, né, só com esse aparato que a gente tem, que é um aparato do homem psíquico, não é do homem espiritual, a inteligência, parece que dá. Mas ele percebeu que não, que sozinha teriam conclusões que a inteligência não conseguiria chegar. Que conclusões são essas? São as conclusões sobre as grandes questões filosóficas que ele buscou responder. E ele percebe uma outra coisa. Ora, a minha inteligência sozinha não consegue. E o que é que está impedindo essa inteligência de sozinha conseguir? O que está impedindo é um espelho opaco. Não dá para ver translucidamente, não dá para a inteligência ver translucidamente ali. Que espelho opaco é esse? A personalidade dele, os preconceitos dele, os temores dele, o auto-engano dele. E ele percebe que ele precisa limpar esse espelho para antes que ele conseguisse chegar a qualquer conclusão. É justamente aí que surgem as confissões. As confissões são um itinerário que Santo Agostinho percorreu para limpar esse espelho, para que a inteligência dele conseguisse ver de uma forma translúcida. E qual é o meio que ele entrega para isso? Qual é o grande remédio para limpar esse espelho e a inteligência conseguir enxergar de forma translúcida? Agostinho chega lá, senta e conta tudo a Deus. Tudo. Olha, Deus, foi assim que aconteceu. Com sinceridade. Por isso que ele precisa voltar. Marina, mas Deus não está vendo tudo? Por que que Santo Agostinho se dá o trabalho de contar tudo a Deus, se Deus já sabia de tudo? Porque nesse processo, gente, de Agostinho contar tudo a Deus, é como se ele estivesse dizendo implicitamente: toma o pedacinho que eu sei, e a partir desse pedacinho que eu sei, dito com sinceridade, esse é o ingrediente fundamental, é o ingrediente mágico. A partir desse pequeno pedacinho que eu sei com sinceridade, revela a minha vida inteira a mim mesmo. Você, ó Deus, que sabe tudo a meu respeito. É esse confronto entre experiência individual, entre uma testemunha solitária que entrega o pedacinho que ela sabe com sinceridade, e esse observador onisciente. Isso aqui é muito bonito. É esse confronto entre, de novo, experiência individual, testemunha solitária que entrega o pedacinho que ela sabe, que ela viu, que ela é dona daquele negócio, com sinceridade. E esse observador onisciente, que é o Deus, na história do Agostinho, que é a base da filosofia. Sem isso aqui, não existe filosofia. Vocês percebem alguma similaridade desse processo? Testemunho individual, que entrega com sinceridade um pouquinho que ela sabe com o narrador onisciente, e revela para ela o grande plano, porque ela entregou um pouquinho que ela sabe. Vocês percebem alguma similaridade disso aqui com a terapia? Vocês percebem o ônus gigante que os senhores têm, enquanto terapeutas, de se colocar nesse lugar de observador onisciente? Porque, olha, não é qualquer observador. E é por isso que o terapeuta imaturo, ele vira um cego guiando cego. Não é qualquer observador. É um observador onisciente, aquele que tudo sabe. E por que sabe? Porque ele mesmo fez esse processo de dizer com sinceridade aquele pouco que ele vê para o narrador onisciente, para que o narrador onisciente mostrasse o grande plano.
E quem é esse narrador onisciente do terapeuta? O próprio Deus. Certo? Então, essa coisa desse confronto entre a experiência individual e o observador onisciente é o que o próprio Sócrates fazia. Para vocês não acharem que eu estou aqui só falando de religião. O que Sócrates fazia, minha gente? Sócrates conseguia levar as pessoas a serem testemunhas de si mesmo, extraindo o que elas sabiam com sinceridade, sem que nem elas percebessem que aquilo estava sendo extraído. Ele era o narrador onisciente, ele era o observador onisciente, perdão. E ele estava convocando as pessoas a serem testemunhas de si mesmo. Isso é muito bonito. Isso é muito bacana. Certo? Então, gente, nesse processo, você precisa tomar como juiz interior não qualquer ideia que você tem, não qualquer coisa que você vive, mas aquela parte mais alta, aquela parte que enxerga todas as coisas, aquela parte que consegue compilar todos os valores. Então você precisa definir, inclusive, dentro da estrutura que você enxerga hoje em você, que eventualmente não vai ser a estrutura ideal, mas ok, começa. Aquilo que você considera mais alto. E aquilo que você considera mais alto vai ser esse interlocutor qualificado e onisciente, tá? Quem dera um dia seja o próprio Deus. Enquanto não é, a gente pode trabalhar com o que a gente tem. E é nesse momento que você vai aprender a julgar, a se julgar com sabedoria e humanidade, tá? E aí é que entra uma parte integrante da prudência muito importante que se chama docilidade. É preciso que você seja dócil para que você consiga conquistar a prudência, que é a virtude mais importante dentro do setting terapêutico. A prudência é aquela virtude que permite que você recrute o mundo dos conceitos e aplique de forma prática no mundo real, no mundo onde as coisas acontecem de acordo com a realidade específica do paciente, tá? E para fazer isso, você precisa ser dócil. Dócil é o quê? Alguém prudente. Você precisa verificar como alguém prudente decide, como ele se move na realidade. De modo que você inspire também o seu paciente a ser dócil a quem é você, que também se transformou num terapeuta prudente, tá? Então, primeiro, ordenamento pessoal. Segundo, absolver esse confronto que é a base da filosofia, da testemunha individual e solitária, da experiência real e concreta, confrontada com o observador onisciente. Toma aqui essa pequena parte que eu sei com sinceridade e a partir disso, por favor, me mostre o grande plano. Certo? Leia-se vida interior. Tá? Bom, terceiro ponto. São 4 que eu faria se eu estivesse começando. Terceiro ponto. Estudo da metafísica e da ética. Gente, não dá para você ser um bom terapeuta se você estuda só psicologia. Eu sei que isso parece meio paradoxal, mas se vocês levarem isso para o mundo, vocês vão perceber que não dá para ser um bom médico estudando só medicina. Vocês conhecem algum bom médico que só estudou o que a faculdade de medicina entregou? Não. Todo bom médico foi além. Ele foi para disciplinas conexas que faziam a medicina fazer muito mais sentido e entregar um muito melhor resultado. Eu tenho uma terapeuta não, perdão, eu tenho uma mentorada individual que ela é médica. E ela falou, Marina, eu quero aprender isso aqui porque isso vai fazer toda a diferença no meu atendimento. Médico. Então, não dá para ela ser uma boa médica se ela não entende razoavelmente psicologia, porque ela está lidando com vidas humanas. E isso traz um plus absurdo para o trabalho dela. Então, eu falei para vocês, o terapeuta precisa ser prudente. Ele precisa estar ali, a reta razão no agir. Ou seja, tem razão e tem agir. Ou seja, tem mundo dos conceitos e tem mundo sensível. E existe a vida real e concreta do paciente e existe aquilo que é, e ponto final, lá no mundo imaterial e imutável, que é esse mundo intelectual. Certo? Como que eu vou conseguir fazer isso se eu não souber metafísica, que é a ciência mais abstrata de todas, que vai perquerir estudar a causa primeira e o fim último de toda a realidade, que vai estudar todas as coisas que são a partir da sua perspectiva estrutural de ente, ou seja, daquela perspectiva que mais engloba as características essenciais delas. Imagina um terapeuta que não sabe fazer isso. Está fazendo o quê no site terapêutico? Não vou responder, tá? E eu sempre digo que, Marina, se eu não estudei metafísica, eu estou fadada ao insucesso? Não. O bom terapeuta é aquele que ou sabe metafísica porque estudou, ou que raciocina metafisicamente. Como que eu raciocino metafisicamente? Você é tão atado à realidade, você é tão submetido ao que as coisas são, que o seu raciocínio já acontece de acordo com a realidade. Que você já entendeu qual é a causa última, a causa primeira e o fim último de toda a realidade.
Percebe? Então, é esse terapeuta que vai conseguir entregar resultado. E é esse terapeuta que vai conseguir acessar esse mundo intelectual com muita facilidade. Mas não para aí. Você não precisa só subir para o mundo dos conceitos. Lembra? Falo isso diuturnamente. Você precisa se comprometer em descer. Descer com o conceito no bolso para aplicar na vida real e concreta do paciente com misericórdia. É isso que você precisa fazer para ser um bom terapeuta, um excelente terapeuta. Então, eu não posso só saber metafísica. Eu preciso também saber ética. Eu preciso, de fato, entender como funciona a vida cotidiana do homem que decidiu por bem, que decidiu ser bom e que, de fato, quer empreender uma batalha nessa vida, que, de fato, quer construir virtude. Certo? Que é justamente aquilo que se adequa, como num sistema de chave e fechadura, à estrutura ontológica que ele tem. Tá? Então, nós somos feitos para a virtude. Deus nos deu faculdades operativas para que elas caminhassem para a virtude e a gente conseguisse, portanto, chegar na nossa máxima perfeição. Então, o terceiro item do que eu faria se eu estivesse começando hoje é o estudo da metafísica e da ética. E qual é o quarto item importante? Qual é a quarta coisa que eu faria? Gente, isso aqui está em ordem, tá? Eu não estou falando à toa. Primeiro, ordenamento pessoal. Não são quatro coisas que você pode fazer como você quiser. Ordenamento pessoal. Segundo, experimentar essa experiência de confronto do narrador, do observador onisciente e da testemunha individual, certo? De entregar o pouco que eu sei com sinceridade e de, portanto, ter acesso ao grande plano, que é a vida interior, portanto, tá? E se você precisar e você verificar que é viável, um processo terapêutico também com alguém melhor do que você. O terceiro, o estudo da metafísica e da ética. E o quarto, portanto, não menos importante, mas em ordem, o estudo mesmo da psicologia. Então, tendo isso organizado, quando a psicologia entrar, ela vai entrar nas caixinhas certas. Se você coloca o estudo da psicologia por primeiro para ser terapeuta, o estudo vai entrar desorganizado. Você não tem estrutura para receber isso de uma forma ordenada. Você não tem estrutura para verificar os enganos da psicologia moderna. Você não tem estrutura para saber, frente aos enganos, como você deve se comportar e qual é a verdade que está ali. Então, percebam, é preciso estudar psicologia para ser terapeuta. Óbvio que sim, estudar muito. Vocês sabem que eu sou uma grande entusiasta do estudo. Eu nunca vou querer que vocês sejam terapeutas amadores. De jeito nenhum. Eu quero que vocês sejam terapeutas excelentes. Mas o estudo da psicologia, ele está em quarto lugar. E não é porque ele é menos importante, é porque ele só faz sentido se você estiver ordenado, se você enxergar o grande plano e se você já souber o que é metafísica e o que é ética, para você colocar isso no centro e conseguir, portanto, ajudar maximamente alguém dentro do session terapêutico. Tá bem? Então é isso que eu queria falar hoje com vocês. Espero que vocês saiam daqui com esse itinerário, coloquem debaixo do braço e vão para a vida ser o terapeuta excelente que eu tenho certeza que mora aí dentro. Tá bem? Um beijo e até a próxima.